programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, vamos assistir no programa de hoje. Ano letivo pode estar comprometido. Diário eletrônico. Professores e professoras reclamam que o sistema não funciona. Escola Sindical 7 de outubro, há 30 anos ajudando a formar lideranças sindicais. Veja o que foi prometido em campanha eleitoral, mas não cumprido até agora. Sindiúte MG prepara novas agendas de luta. Quem luta, educa. O governo do estado escolheu a quem pagar o 13º salário. A educação não está entre as categorias que receberam benefício em dia. Por isso, a luta continua. A educação vai parar se o governo não pagar. Foi assim com os educadores e educadoras nas ruas de Belo Horizonte e em mobilizações por todo o estado que o ano de 2017 terminou. Logo após o Natal, no dia 27 de dezembro, a indignação com o não recebimento do 13º salário era tanta que cerca de 3.000 trabalhadores e trabalhadoras participaram de um grande ato na capital mineira. Nas ruas, os profissionais da educação pediam respeito ao governo do estado, o cumprimento dos acordos assinados e o pagamento do 13º salário, que foi parcelado em 4 vezes, janeiro, fevereiro, março e abril, sempre no dia 19 de cada mês. E nós estamos aqui num protesto em relação ao nosso governador, as atitudes do nosso governador. Se a educação fosse tão importante num país e num estado e num município, todos eles não precisariam de protestos para que se cumpra aquilo que já foi acordado. Eu acho que o que está faltando, o que está precisando é de uma palavra. Chega a ser uma vergonha na cara. Porque a gente como pai, um cidadão, nós temos que cumprir os nossos direitos e a nossa palavra tem que ser lei, precisa de ser lei. Qual o professor que dá uma palavra e depois ele é obrigado a mudar de comportamento por causa de uma ordem? E a gente pensa que o nosso governador, ele não precisaria fazer isso. Não está valorizando a educação? Não valoriza. Deveria já estar valorizando. Eu acho até um absurdo nós já precisarmos de dizer ao nosso governador o que precisa ser cumprido. Aquilo que já foi acordado com o Sindiúte, com a classe trabalhadora, eu penso que o que precisa não é criar leis no nosso país e nem no nosso estado, é cumpri-las para que a nossa educação tenha mais respeito, dignidade e ser mais honesto com os nossos profissionais em educação. O não pagamento do 13º fez muita diferença para você? Nossa, e como? A ceia de Natal, os presentes das crianças e por aí vai, né? O professor ele ainda tem um salário não tão bom, mas que dá para fazer alguma coisa. E os auxiliares, fica mais difícil, né? Que tem filhos também, assim como nós. Então a luta é por todos? Por todos, toda a classe da educação, todas as pessoas que estão envolvidas na educação. O que me traz a esse evento é a necessidade e a tradição que o Sindiúte tem de debater as contas de Minas aqui na rua, né? Porque muitas vezes quando a gente debate as contas de Minas nos espaços, num gabinete com ar-condicionado, né? Aí a situação é bem diferente quando a gente vai para a mesa de negociação nessas condições. Aqui nas ruas a gente mostra para a população a situação do estado, discutimos as contas, mas discutimos também as desonerações que o governo produz, a quem está sendo beneficiado e o prejuízo que os trabalhadores em educação têm dessa forma que está sendo tratada
no caso especificamente do não pagamento do 13º salário. Então estamos aqui para fazer esse debate, para tomar as ruas de Belo Horizonte e mostrar para a sociedade mineira que a educação pública merece mais respeito. Nós temos que valorizar a educação, né, esse momento de luta, buscando a igualdade, né, minimamente com as outras categorias do Estado, né? Nós precisamos estar mais uma vez nas ruas, né, exigindo do governo, né, que cumpra com a promessa de valorização dos trabalhadores de educação. 4 vezes um pagamento do 13º salário, isso deixou a categoria indignada. E por que educação 4 vezes, né? A gente tem outras categorias que vão ser pagas em 2 vezes. A educação tem uma verba própria, tem repasse federal, né? Então isso foi uma escolha, né, equivocada, né, do governo do Estado. Não tem justificativa para se pagar um salário de um auxiliar de serviço básico da educação, de um salário mínimo, pagar 4 parcelas de janeiro até abril, né? Isso é injustificável. Diário eletrônico. Professores e professoras reclamam que o sistema não funciona. Geli, o que foi mais difícil para você nesse ano que passou? Olha, esse ano foi um ano muito complicado para nós. Nós tivemos um diário eletrônico que não funcionou, não foi nada funcional. Para terminar o ano, nós tivemos que trabalhar nas madrugadas para fechar um diário que não fechava. E ainda, para terminar, a não garantia do 13º, que atrapalhou os nossos planos, né? Muitos colegas já estão devendo esse 13º e não recebendo, gera mais problemas na vida deles. A gente não imaginava que em Minas Gerais a gente tivesse que ocupar as ruas no final de ano, para protestar pelo não pagamento do 13º salário. O governo atrasou, poderia ter planejado lá no início do ano para pagar. A gente sabe que tem o recurso próprio da educação para investir na educação e o governo não cumpriu com esse compromisso, que já assinou vários acordos com a gente anteriormente. Infelizmente, ele nos traiu não pagando o 13º, priorizando algumas categorias e deixando a nós, que é a mais empobrecida, sem salário, que muita gente que ganha aí salário mínimo não tem o 13º, vai ficar com contas atrasadas, fora os outros problemas, pessoas aí que compram pelo cartão do Ipseng na farmácia, não passou o dinheiro para as farmácias, pessoa que tem crédito consignado, o governo debitou na folha, mas não repassou para a financiadora, os nomes estão indo para o SPC, inclusive muitos estão ajuizando ações contra o governo. Infelizmente, eu fico muito triste de estar fazendo manifestação para receber salário, coisa que nunca aconteceu. O governo tem que priorizar mais os professores, esses funcionários públicos, porque eles é a maior voz do Estado, do país, porque eles é a maior influência para todos os estudantes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o mandado de segurança impetrado pelo Sindiúti no dia 18 de dezembro, no qual o sindicato pedia, em sede de liminar, que o governo pagasse esse direito, que é previsto em lei. A mobilização do dia 27 de dezembro, dia de paralisação de atividades em todo o Estado, teve também o propósito de dialogar com a sociedade sobre essa realidade. Você que está aí no comércio, aqui na Afonso Pena, está no trânsito, que está nos vendo, nos ouvindo, aqui estão os trabalhadores da rede estadual, também os trabalhadores do Ipseng, na luta por uma coisa que é muito simples, que é básica, que provavelmente todos vocês tiveram, o pagamento do 13º salário. Governador Fernando Pimentel, no nosso caso da educação, mesmo tendo dinheiro da educação para pagar seus compromissos na educação, deixou a educação pela primeira vez sem nenhum pagamento do 13º em dezembro. Nada, ninguém recebeu sequer uma parcela do 13º, anunciou o 13º para pagar em 4 vezes a partir de janeiro até abril, e é por isso que a gente está na rua, na luta por um direito básico, por um direito mínimo, que é o 13º salário, que está previsto na legislação, que tem lei estadual que diz que tem que ser pago em dezembro, e é por isso que a gente está aqui. Ainda em conflito com a decisão do governo de fazer tratamento diferenciado no que se refere ao pagamento do 13º salário, os trabalhadores e trabalhadoras em educação enfrentam novos problemas.
O governo do estado anunciou que o início do ano escolar, previsto para o dia 1º de fevereiro, vai acontecer dia 15 de fevereiro. O objetivo é economizar ao deixar de pagar parte do salário para mais de 130 mil contratos temporários, além de extensões da carga horária de servidores efetivos. Também deixará de arcar com despesas com transporte e alimentação escolar por quase um mês, considerando que o ano letivo só irá começar mesmo no dia 19 de fevereiro. Mais uma vez, a opção do governo do estado prejudica trabalhadores e trabalhadoras que recebem os mais baixos salários e, segundo o Sindiúti, estabelece uma precarização sem precedentes na rede estadual. Beatriz Cerqueira, coordenadora geral, diz que a categoria começa o ano mobilizada. O que eu posso adiantar é que em 2018 nós iniciaremos o ano letivo em mobilização, em manifestação, e nós não descartamos a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado logo no início do ano letivo. As ações do governo, se não se alterarem, a resposta com certeza será essa. Escola sem partido é o fim. O professor francês Denis Beloazul, integrante do Sindicato Nacional de Educação de Segundo Grau da Guiana Francesa, esteve em Belo Horizonte participando do encontro promovido pelo Sindiúti Educação e Igualdade Racial. Na oportunidade, ele conversou com a reportagem do Outras Palavras sobre o projeto Escola Sem Partido. Segundo ele, essa é uma proposta excludente, que visa formar seres sem consciência. Uma escola sem partido, para mim, é um absurdo, não tem sentido, porque nós somos professores, temos que educar, formar jovens e esses jovens estão na sociedade e não podem ficar fora de todos os temas que sejam políticos, religiosos, esportivos e qualquer tipo de opinião que está dentro da sociedade. Então, para mim, uma escola sem partido, eu não vejo o interesse. Temos que formar os jovens e os jovens estão dentro da sociedade. A sociedade é política, temos que explicar as políticas, temos que explicar as diversidades, temos que explicar tudo que faz parte da nossa sociedade aos jovens. Senão, eles vão crescer como má ervas. A má erva não tem consciência, não tem espírito crítico. Temos que desenvolver o espírito crítico dos nossos alunos e dos nossos jovens. Então, se nós, professores, vamos entrar nesse processo de abrir escolas sem partido, vamos formar para o futuro seres humanos desconscientizados. É a minha opinião. Momento CUT Minas. E lá se vão 30 anos de história. Fundada em 29 de agosto de 1987, a Escola Sindical 7 de Outubro, sediada no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, traz em seu nome uma homenagem aos operários mortos e feridos na repressão a uma greve dos trabalhadores da Uzi Minas, no Vale do Aço, no dia 7 de outubro de 1963. Esse massacre de Ipatinga foi um dos episódios mais tristes do período de arbítrio e de repressão. Assim, a Escola Sindical 7 de Outubro foi fruto da reorganização dos movimentos sindical e popular contra o autoritarismo civil-militar, contra o peleguismo sindical, as péssimas condições de vida e de trabalho nas quais a classe trabalhadora brasileira se encontrava. A solidariedade que fundou a escola sindical não tem fronteiras. A iniciativa dos metalúrgicos italianos e de várias entidades sindicais combativas também encontrou o apoio de pessoas ligadas ao mundo acadêmico, que tiveram papéis decisivos na fundação da primeira escola sindical da CUT, que é responsável pela formação dos dirigentes sindicais dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao comemorar
os seus 30 anos de existência, a escola promoveu um seminário de 2 dias para discutir os principais desafios e as lutas que ainda estão pela frente. Numa série de reportagens, o Outras Palavras vai trazer para você alguns dos principais momentos desses debates. Ouvimos lideranças sindicais, trabalhadores e trabalhadoras que ajudaram a construir esse espaço de saber, de troca de conhecimento e de cidadania. O vice-presidente da CUT Minas, metalúrgico de João Molevade, Carlos Magno, tem a escola sindical como uma de suas referências na formação da luta de classe. Esse espaço, a construção, toda a trajetória política do chamado novo sindicalismo brasileiro teve uma participação efetiva, né, nos debates, né, na formação, né, e essa escola contribuiu efetivamente, né, para esse salto de qualidade, para esse momento de reafirmação desse novo sindicalismo, na construção da CUT, no chamado campo democrático que a gente atua, né. Foi um momento de disputar corações e mentes, né, de intervir na conjuntura, né, fazendo a disputa de um projeto estratégico, e muitas dessas construções, dessas orientações, dessas ações nasceram de debates internos aqui, de sindicatos, de lideranças de bairros, lideranças do campo. Eu sei que você integra, faz parte de uma categoria muito mobilizada, né? Que são os metalúrgicos. Poderia me falar assim, de algum momento histórico para você aqui em que vocês estiveram reunidos e que você lembra disso com carinho? Olha, primeiro que eu queria fazer um resgate do companheiro João Paulo Pires Vasconcelos, que foi um dos articuladores, juntos com outros dirigentes, né, no processo de organização, de pensar, de construção dessa escola. Inclusive uma política internacional, com a solidariedade dos trabalhadores italianos, né, de um modo geral. Para nós, efetivamente, enquanto metalúrgico, enquanto ramo, teve 2 momentos que eu recordo assim, com muita grandeza, né, que foi o primeiro momento de fundar a Federação dos Metalúrgicos da CUT. Os debates iniciaram aqui e daqui a gente foi criando as condições de materializar essa proposta, de viabilizar, né, de fazer a disputa estratégica, né. E o outro foi num congresso extraordinário que nós fizemos na CUT, né. Embora o motivo do congresso foi triste, porque foi o óbito do companheiro Lúcio Guterres, que foi presidente, mas nós fizemos, depois do óbito dele, nós fizemos um congresso extraordinário, e desse congresso extraordinário nós conseguimos, naquele contexto, repensar o movimento sindical, repensar, inclusive, qual seria a estratégia, qual que era a pauta, né? Também, Lúcio, é uma grande lembrança de presença aqui. Isso. E aí, nesse momento, então, me veio a lembrança agora esses 2 momentos, né? Tanto da construção da Federação dos Metalúrgicos da CUT, né, num processo interno muito acirrado, e também o processo do Congresso Extraordinário e registro de novo, né? Naquele período havia acontecido o óbito do companheiro Lúcio Guterres, que foi presidente, pessoa também que teve uma boa participação aqui no interior da escola, na agenda política. Eu acho que era um pouco isso aí. Carlos Magno, vice-presidente da CUT Minas, também do ramo metalúrgico, desejando vida longa à escola. É isso aí, né? Que venham mais 30 anos, né, que a gente consiga evoluir do ponto de vista humano nas nossas relações, que a gente tenha capacidade de construção política e derrotar o golpismo, que a gente tenha capacidade de mudar a realidade do nosso povo, dos trabalhadores, né, das trabalhadoras, e contamos com a escola. A escola é uma parceira, uma aliada, é da CUT, né, e está à disposição e é uma ferramenta da classe trabalhadora. O professor Roberto Veras, da Universidade Federal da Paraíba, que foi por longa data também assessor sindical da Central Única dos Trabalhadores, participou das atividades dos 30 anos da Escola Sindical em Belo Horizonte. Na oportunidade, ele falou sobre os desafios atuais no mundo do trabalho e destacou que um dos desafios a serem enfrentados pelos sindicatos é a da segmentação. O que seria isso, professor? Esse é um problema histórico, quer dizer, num país como o Brasil, cujo processo de industrialização aconteceu de forma tardia, ele não seguiu os mesmos processos que aconteceram nos países desenvolvidos. Então, uma industrialização tardia
implicou num assalariamento em bases parciais e na constituição de um sistema de proteção social em bases estritas. O que significa? O que significa que uma parte dos trabalhadores foram incluídos, digamos assim, no sistema produtivo de tipo mais tipicamente capitalista e outros não. Outros permaneceram em formas de trabalho autônomo, em trabalho familiar, né? Ou seja, formas não capitalistas de produção. Há também uma parte daqueles que se inseriram no trabalho assalariado, mas que não o fizeram na forma do trabalho assalariado formal, reconhecido e com as garantias legais. Portanto, você vai ter nessas duas situações, trabalhadores inseridos no sistema produtivo capitalista, mas sem as garantias, e trabalhadores não inseridos, e portanto também sem as garantias, porque as garantias que foram construídas historicamente, elas foram associadas fundamentalmente ao trabalho assalariado e principalmente nos setores mais organizados da economia, portanto mais dinâmicos e mais desenvolvidos da economia, portanto mais tipicamente capitalistas. A segmentação, portanto, se estabelece historicamente nessa base. Você tem trabalhadores formais e informais, tem trabalhadores qualificados e não qualificados, tem trabalhadores do norte, do nordeste, e do sudeste e do sul. Você tem trabalhadores, enfim, né, com diferenças marcantes do ponto de vista regional, do ponto de vista dos vínculos de trabalho, do ponto de vista racial, do ponto de vista de sexo, porque tem entre homens e mulheres, enfim, são segmentações que marcam a configuração do mercado de trabalho no Brasil. O problema é que se naquele processo histórico estava apontado como horizonte a um processo de homogeneização, de alguma superação disso com o tempo, com o desenvolvimento capitalista, o que nós estamos vendo agora é o contrário. O desenvolvimento capitalista está nos novos marcos da acumulação flexível, etc., né, mundialmente estabelecida, ela está aprofundando a segmentação. Isso desafia o sindicato de uma maneira muito forte, muito contundente. E o senhor acha que, de certa forma, os sindicatos, as centrais, elas estão preparadas para isso ou buscando essa preparação? Ou isso vai ser realmente um entrave muito grande? Há uma busca, porque há movimentações no sentido de relacionar sindicalismo com o trabalho informal, de incorporar, por exemplo, uma agenda de discussão sobre a problemática específica de inserção das mulheres, né, dos trabalhadores de origem afrodescendente, enfim, quer dizer, há tentativas, há esforços, né, o sindicalismo cidadão é uma bandeira que foi estabelecida principalmente a partir dos anos 90, né, dentro da CUT, no sindicalismo CUT, etc., que buscou ampliar a agenda, a pauta do sindicalismo. Mas eu acho que isso ainda não é suficiente. Essa junção, essa aproximação do sindicalismo com os movimentos sociais, estudantis, populares, vai nesse caminho? Vai nesse caminho. É uma coisa muitíssimo importante. O sindicalismo tem que perder aquela aura de achar que é autossuficiente. Superioridade em relação aos movimentos. Os movimentos sociais são os pobres, o sindicalismo é o rico. Não é assim, não pode ser assim. Ou seja, ou se junta todo mundo, ou se criam formas de conexão, de articulação, como por exemplo, como tem sido o esforço da Constituição da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, coisas assim, são muito importantes hoje, articula tudo para criar uma agenda comum, uma pauta comum de ação, né, onde cada um cumprindo um papel diferenciado, evidentemente, né, convija para resultados comuns, para resistir a essa investida, né, do capitalismo, do capital, dos conservadores, da direita, enfim, né, que a gente tem vivido atualmente. E quando perguntamos sobre o mundo do trabalho que vivemos agora, se tem muitas diferenças de tempos passados, Veras respondeu. Vivemos um novo mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho é muito dinâmico e muda muito, acompanhando as mudanças nas dinâmicas produtivas do trabalho em geral, né? Mas mais especificamente no mundo produtivo do capitalismo. Essas mudanças são, em geral, muito importantes, porque elas acontecem num ritmo muito acelerado, especialmente, né, quanto mais se desenvolvem os processos tecnológicos, inovações no campo organizacional e tecnológico,
mais essa dinâmica se torna mais, né, frenética. Hoje nós estamos vivendo mudanças muito intensas, muito rápidas. E elas também acontecem no campo da regulação, ou seja, da ação do Estado frente à economia. Né? Se de um lado a base dessas mudanças está na empresa, nas relações entre as empresas, na constituição dos sistemas produtivos, do outro lado ela se expressa também, ou seja, tem que ter uma correspondência importante no campo da regulação pública, sobre como isso, né, digamos, vira norma, vira legislação, vira parâmetros legais para regular o mercado em geral e o mercado de trabalho em particular. O que nós estamos vivendo hoje são mudanças intensas nessas duas frentes, tanto do ponto de vista das relações de trabalho diretamente estabelecidas no sistema produtivo, como do ponto de vista da regulação do Estado. O que você diria que é um desafio mais imediato, principalmente dos sindicatos? O grande desafio do sindicato é entender esses dois movimentos e se posicionar frente aos dois. Ou seja, é muito importante que o sindicato distingua essas duas coisas sob pena dele se fixar numa e perder, digamos, o horizonte da outra. O que é pior? Essa reforma trabalhista, na sua opinião, ou a velha CLT? Porque a CLT foi totalmente modificada com essa reforma trabalhista. São mais de 100 artigos modificados. E há um entendimento aí dos trabalhadores e das entidades sindicais de que ela é uma destruição de direitos adquiridos. A CLT, ou que ela, digamos, compõe de maneira mais ampla, que é um sistema de proteção social, de regulação das relações de trabalho, ele se fez na base de algumas concessões, de concessões importantes, ou seja, no campo dos direitos, ou seja, na instituição de direitos, de um lado, mas do outro também estabeleceu formas de controle sobre o trabalho, os trabalhadores, o sindicalismo, etc. Então, isso evidentemente cria uma situação difícil para quem se coloca, do ponto de vista dos trabalhadores, frente a ela, né? Ou seja, de um lado defender os direitos que estão ali instituídos e reconhecidos, do outro criticar as formas de controle e as insuficiências no campo dos direitos também individuais e coletivos. Então não é uma posição fácil, é uma posição difícil. Num contexto como esse, de uma agressão imensa, de uma ação articulada por parte de empresários, governantes, políticos, né, a direita, as forças identificadas com a direita em geral, contra os trabalhadores, num contexto como esse, a primeira atitude, a mais importante, a mais relevante, é a de defesa dos direitos. Então é preciso defender, sim. É preciso defender a CLT naquilo que ela tem de direitos. Né? Ao mesmo tempo que defender a CLT naquilo que ela tem de direitos reconhecidos não é suficiente para enfrentar os problemas atuais. É preciso ir além disso. Claro, isso vai exigir muito do movimento sindical, né? Ou seja, exigir do movimento sindical que se contraponha e estabeleça um contraponto eficaz à reforma trabalhista já não é uma tarefa fácil. E além disso, é que não será fácil mesmo, mas não tem jeito. O sindicalismo tem que se colocar essa tarefa. Vamos a Brasília com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Momento CNTE. Definitivamente o governo não quer discutir educação. Deu um golpe no fórum, retirando as principais instituições democraticamente indicadas e eleitas. O momento é de resistir, de lutar, mas também de avançar. Em cada município, em cada estado, vocês se mobilizem. Pais, alunos, professores, funcionários. Encontro vocês em Belo Horizonte, abril de 2018, na Conferência Nacional Popular de Educação. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.